Fala galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje será uma narrativa de quando Guts derrotava o Conde e a mão de Deus aparecia, como ele reagia ao ver Griffith e sobre as informações importantes mencionadas sobre a marca do sacrifício e como o ritual acontece. Antes de começarmos, gostaria de pedir para que vocês dessem uma força curtindo esse vídeo e se inscrevendo no canal. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Após Guts conseguir ferir gravemente o Conde, Guts levantava o que restava do seu corpo e dizia para ele: "Você é tão orgulhoso, certo, Conde? Aqui, eu vou dar esse seu corpo maravilhoso para sua filha." Enquanto Guts sorria, o Conde suplicava: "Por favor, não faça isso." Nesse momento, Guts se ajoelhava perto do corpo do Conde e, enquanto o tocava, dizia: "Não, por favor, não seja tímido." E em poucos segundos a expressão de Guts mudava. Ele era tomado pela raiva e dizia: "Deixe-me matar você até que eu fique satisfeito, já que você é imortal." E começava a desferir inúmeros golpes com muita violência no Conde. Enquanto desferia aqueles golpes, Puck e Terisha se assustavam com aquela cena. Guts ainda não estava satisfeito, e enquanto segurava a faca dizia: "Incrível, não importa que você é superior a nós humanos, você não sabe como morrer." E enquanto recebia aqueles golpes, a expressão do Conde era de puro desespero. Mediante a toda aquela brutalidade, Puck começava a chorar e se perguntava: por que ele está fazendo isso? E Terisha levava suas mãos à sua boca e entrava em desespero. Guts golpeava tanto o Conde que sua faca se quebrava, e ele caía exausto sobre o corpo do Conde, que estava despedaçado. Enquanto estava deitado, Guts começava a rir sem parar, a ponto de gargalhar. Ele estava em puro êxtase. Nesse momento, um berrelite surgia em meio ao sangue que se escorria do corpo do Conde. E o Conde recobrava sua consciência e suplicava em seus pensamentos: "Não, eu não quero morrer. Não quero morrer." Após dizer essas palavras, o berrelite começava a gritar e a derramar lágrimas de sangue. Inúmeras escadas começavam a surgir e tomar conta daquele lugar, formando um grande labirinto. Puck se perguntava: o que é isso? Guts estava muito tenso e pensava: isso é uma dimensão diferente. O Conde dizia: "Meus senhores estão vindo." Nesse momento, a marca do sacrifício de Guts começava a sangrar, e ele caía no chão de tanta dor. E então, algumas silhuetas começavam a surgir em meio ao grande labirinto. Elas pertenciam aos membros da mão de Deus. Ao ver Griffith entre eles, Guts mordia seus dentes com tanta força que sangue escorria entre eles. Ele estava tremendo de tanta raiva. Griffith estava parado diante de Guts, de forma imponente, e sorria para ele. Enquanto Griffith mantinha seus olhos em Guts, ele lhe perguntava: "Você quer ser sacrificado de novo?" Guts não conseguia acreditar nas palavras que havia ouvido e lhe perguntava: "Que? O que você disse?" Griffith tirava os seus olhos de Guts e direcionava sua atenção para o Conde. Guts, mesmo caído, tentava se movimentar e dizia: "Espere." Todos os membros da mão de Deus olhavam diretamente para o Conde que estava caído. Void dizia para o Conde:
Seu desejo de viver abriu a porta dessa dimensão e nos chamou. O conde, que se mantinha no chão todo destruído, dizia a Void: Mão de Deus, Void, meu desejo é a vida desse homem. Por favor, se vingue por mim. Void lhe respondia: Nós não podemos fazer isso. O conde, sem entender, lhe perguntava: Por quê? Islan explicava: O que abriu a porta dessa dimensão foi o seu desejo de viver e o medo da morte, e não o desejo de vingança contra esse homem. E Ubik completava: Nós viemos aqui para garantir o seu desejo escolhido. Sem entender aquelas palavras, o conde os questionava: Mas ele é o espadachim negro, que matou muitos dos seus apóstolos. Ele deveria ser seu inimigo. E Ubik perguntava: Inimigo? Grift, que ainda se mantinha imóvel, dizia: Não importa quantos apóstolos sejam mortos. Isso não nos afeta. Espadachim negro? Ele é apenas uma pessoa inútil. Ao ouvir isso tudo, Guts era tomado pela raiva e tentava se levantar. Mesmo com toda a dor que o consumia, ele conseguia se levantar. Os membros da Mão de Deus se impressionavam com sua força de vontade. Islan se mostrava bem interessado em Guts e dizia: Machucado daquele jeito, mas ainda consegue se levantar. Forte e tem um grande espírito de batalha. E Ubik explicava: Forte sentimento de vingança. O membro da Mão de Deus Fento que permitiu que ele se levantasse, porque foi Fento que marcou ele. E Conrad concluía: Mas por quanto tempo ele vai ficar de pé? Mesmo sentindo uma dor insuportável e sem poder levantar sua espada totalmente, Guts caminhava em direção a Grift. Enquanto se dirigia a Grift, ele dizia: Inútil? Engraçado. Você está aí por causa desse homem inútil. Porque eu lutei com os mortos. Porque fui sacrificado na poça de sangue. Você está aí por causa do humano aqui. Grift apenas observava e dizia: Você foi bom apenas como sacrifício. Enquanto se aproximava de Grift, a marca de Guts começava a sangrar. E quanto mais perto chegava, mais a dor se tornava insuportável. Ao ver todo aquele sofrimento de Guts, Grift lhe dizia: Seu idiota. Você sabe como a marca reage em nós demônios. Para pequenos demônios, você talvez sinta como pequenas agulhas lhe furando. A dor aumenta quanto mais mau é o demônio. E se o demônio for muito poderoso, você talvez sinta a dor até morrer. Guts tentava ao máximo se aproximar, mas a dor era tão grande que as bolas dos seus olhos viravam. E Grift dizia: Esse é o mais perto que você pode chegar. Os membros da Mão de Deus já contavam com o fim de Guts. No entanto, Guts se recompunha, firmava seus pés e desferia um golpe em Grift. Mas antes que sua espada pudesse atingi-lo, Grift o repelia para longe, o lançando brutalmente contra a parede. Guts caía gravemente ferido no chão. Os membros da Mão de Deus se surpreendiam com as ações de Guts. Islan dizia: Você é um ótimo lutador. Eu não posso acreditar que ele ainda tinha força para usar a espada. E Ubik dizia: Incrível. Especialmente depois de lutar com o conde. Islan continuava: Se esse homem pudesse se juntar a nós, também seria incrível.
Conrad comentava: mas ele não foi escolhido. Ele não pode se juntar a nós. Void os interrompia e dizia: parem de brincar. A cerimônia da marca do demônio deve começar. E então perguntava: Conde, onde está o sacrifício? O conde respondia: o que acha do espadachim negro? E Ubik comentava: você não pode usá-lo. E o conde perguntava: por quê? Conrad respondia: ele já é um sacrificado. Islan explicava: e ele é seu inimigo. O sacrificado não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser alguém querido para você, que faça parte do seu coração. Ubik continuava: e quando o sacrifício acontece, você deixa a sua humanidade. Conrad concluía: e a maldade vai possuir a sua mente. Grift começava a apontar em direção a Terisha e dizia: corte o seu amor agora, conde. Terisha tremia de medo e dizia: não, por favor, não. O conde suplicava: espere um momento, meu senhor. Eu posso sacrificar qualquer um, mas a Terisha... Mediante a recusa do conde em sacrificar Terisha, Grift dizia: verdade? Se não for uma pessoa como aquela, é inútil. E Ubik completava: não fique indeciso, faça como na última vez. Terisha perguntava: última vez? E Ubik dizia: ah, não. A senhorita não sabe o que o seu papai fez? O conde começava a implorar: espere, não diga a ela. E Ubik não dava ouvidos ao conde e continuava: certo, eu vou lhe contar. Nesse momento, Ubik abriu uma dimensão que mostrava o conde no passado. E ele dizia: esse é o conde há 7 anos atrás. Mais bonito até então. E olhe, é você e a sua mãe. Um marido honesto e uma linda esposa. Que família maravilhosa. Apenas se você olhar por fora. E Ubik continuava: naquele tempo, uma religião maligna estava se espalhando pela terra do conde. Então, ele estava muito ocupado matando os hereges e não passava muito tempo no castelo. E naquele dia, depois de um dia exaustivo de trabalho para se livrar dos hereges, o conde voltou rápido para casa para ver a sua esposa e sua filha. O conde implorava para Ubik parar, mas ele não lhe dava atenção e continuava a contar. E naquela hora, o conde entrou em uma sala e viu um oceano de corpos que mantinham relações. E no meio estava uma estátua com a cabeça de um bode. E tinha uma mulher que abraçava a estátua com força e com o rosto cheio de prazer. E essa pessoa era a sua adorada esposa. Terisha não aguentava tudo aquilo, então fechava seus olhos, tampava seus ouvidos e dizia: não, isso é uma mentira. Mesmo com todo o sofrimento que estava causando, Ubik continuava a mostrar a verdade sobre o conde. No momento que o conde encontrava sua mulher naquela situação, ele era tomado pelo ódio profundo. E Ubik continuava a contar. O conde ficou enfurecido. Antes de ele recuperar a consciência, o lugar estava cheio de corpos mortos. Nesse momento, o conde havia matado todos que estavam ali presentes
exceto a sua esposa. Ele parava na frente dela, e enquanto segurava sua espada e se preparava para acabar com sua vida, ela esticava seus braços em sua direção, enquanto mantinha em seu rosto uma expressão que era uma mistura de medo e aceitação da morte. No entanto, o conde abaixava sua espada e começava a chorar. Ele não conseguia matar a mulher que tanto amava. E Ubik continuava a contar: sim, você não pode matar alguém tão próximo de você. E um sorriso vitorioso empurrou você em um buraco sem esperança. Você pensou em se matar para escapar do sofrimento, mas aquele momento de desespero estava sobre a roda do destino. Nesse momento, o conde estava em uma tristeza profunda, a ponto de tirar sua própria vida. Mas em meio àquilo tudo, um berrelite se encontrava dentro de um cálice que estava sob a mesa. E com isso, a mão de Deus foi invocada. E Ubik continuava a contar: seu choro, que nenhum Deus poderia ajudar, abriu a porta dessa dimensão. Você disse: deuses ou apóstolos do demônio, se alguém me ajudar a escapar desse momento de sofrimento, eu faço qualquer coisa. E Ubik continuava: e nós prometemos a você. Nós vamos lhe dar um corpo que não vai lhe trazer nenhum sofrimento ou incômodo. Apenas uma palavra, em troca de uma palavra. Nesse momento, mostrava Void com a sua mão erguida, na qual surgia a marca do sacrifício, e a esposa do conde era marcada, e os demônios a devoravam. E Ubik continuava: sim, foi o que você disse, que você ia dar o corpo daquela mulher como sacrifício. Você deu a vida do seu amor para aumentar a sua fraca alma humana. Você pode ser alguém acima dos humanos. Nesse instante, Void movia a marca do sacrifício na direção de Terisha. E Ubik continuava: vá em frente, entregue esse corpo e seu desejo será realizado. Enquanto a marca se aproximava de Terisha, Guts, que estava caído no chão, falava para Puck fazer com que ele pudesse mover seu braço direito. Void continuava: diga que você vai dar essa jovem como sacrifício. A marca do sacrifício se aproximava cada vez mais de Terisha. O conde não falava nada. Ele não conseguia responder às palavras de Void. Enquanto isso, a mão de Deus observava o conde com muita atenção. Guts perguntava a Puck: ei, por que você está demorando tanto? De outro jeito, sua amiga vai ser marcada como eu. Se você não quer isso, cure meu braço agora. Não é isso que você pode fazer? Enquanto a marca do sacrifício se aproximava de Terisha, Ubik dizia: conde, responda agora. Mas o conde não dava sua resposta. Conrad dizia: se você demorar um pouco mais, a sua vida vai desaparecer. Islam completava: na verdade, você é como um de nós agora. Se você morrer, você não vai achar a paz. Griff apontava seu dedo para frente e dizia: conde, olhe isso. Puck começava a se contorcer e dizia: que? Um oceano de pensamentos? Uma grande maldade? Quase como se contivesse toda a maldade do mundo. E nesse momento surgiu um redemoinho com infinitas almas.
Griffith dizia: embora pequeno, mas é o inferno. Conde, sua força da vida é muito parecida com a desses demônios. Embora seu corpo esteja destruído, sua alma pode com certeza ser sugada para o inferno. E você vai ficar na escuridão para sempre. Seu corpo não vai ficar assim. Você vai se tornar um no meio de um oceano de almas, como uma gota de água no meio do oceano. Islam completava: esse é o destino de quem se envolve com os demônios. Griffith continuava: Conde, você tem duas escolhas: renascer como um demônio ou deixar esses demônios engolirem você e o levarem para o inferno. Conrad dizia: apenas uma frase. Apenas diga: eu dou minha filha como sacrifício. Yubik completava: e essa marca vai aparecer no corpo dela. Islam concluía: ele vai se tornar propriedade do demônio. A marca do sacrifício se aproximava cada vez mais de Trisha. Void dizia: diga a frase. Apenas uma frase. O conde começava a falar em pensamento: essa é a minha hora de morrer? Nessa forma feia de monstro? Tão frio. Eu já perdi todo o meu sangue. E ficar no fundo daquele oceano para sempre? Enquanto lágrimas escorriam pelos olhos do conde, ele continuava: não, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Enquanto repetia essas palavras, o conde olhava para sua filha, e a imagem da sua família surgia atrás dela. Ele simplesmente não podia sacrificar sua filha como havia feito com sua mulher. Ele a amava mais do que sua própria vida. Nesse momento, uma forte luz surge, e Void dizia: a linha do destino foi negada. Então uma grande quantidade de almas começavam a se materializar a partir daquele redemoinho e se fundiam com a alma do conde, dessa forma o arrastando para as profundezas do inferno. Enquanto era levado para o inferno, o conde estendia suas mãos e chamava pelo nome da sua filha. Aquelas almas também tentavam levar Guts, pois ele tinha a marca do sacrifício, mas ele conseguia evitá-las ao fazer um disparo contra o Griffith, utilizando a sua prótese mecânica. O disparo não causou dano algum ao Griffith, mas a força dele foi tão grande que fez com que as almas soltassem o corpo de Guts. Nesse momento, os membros da mão de Deus desapareciam e a cerimônia da marca do sacrifício se encerrava. Então esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que tenham gostado do conteúdo. Até a próxima, valeu!